Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeiramente eu quero louvar a Deus pela divina providência. Como é bom a gente estar atento à voz de Deus e deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Ontem à noite, quando eu celebrava a missa pelo Clube da Evangelização, acabou a missa 10 horas, fiquei mais ou menos até umas 10h30 abraçando o povo de Deus, diante de um dia todo intenso, de atividades, de escutas, de reuniões. O cansaço bate a nossa porta. E eu fiz só um pedido a Deus quando eu saí do santuário, voltando para casa. Falava: Senhor, amanhã eu estarei já no seu reino para a vida. E eu quero pedir que a mesma graça vivida dessa noite me conduza ao dormir bem, acordar e poder ter uma quinta-feira abençoada. E a música que nós rezávamos ontem, junto com o Orlando e com a Ana Lúcia, foi justamente a que o Peter começou agora. O que me vinha era uma continuidade, são as coisas de Deus. Ontem a gente rezava na missa do clube pedindo mesmo esse Espírito Santo. Eu não falei nada para ninguém, foi uma oração pessoal, mas foi a música que a gente encerrava ontem e a gente começa hoje. Louvado seja Deus. Quando a gente tem um olhar em Deus, a gente entende realmente isso, que Ele tem o controle de todas as coisas. E quando a gente faz a oração, de coração, quando a gente apresenta a nossa verdade, a graça acontece. Pega comigo a palavra de Deus, nós vamos meditar o que está em 1 Pedro, capítulo 3, de 8 a 18. A frase do dia do Padre Jonas, que pede para nós estarmos atentos à Virgem Maria, e dizendo que a Virgem Maria, ela luta para que não percamos no caminho. Para permanecermos no caminho, precisamos permanecer em Jesus. A liturgia de ontem falava o próprio Senhor dizendo que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então a gente precisa permanecer no Senhor. E como permanecer no Senhor? Como viver diariamente em meio às lutas que travamos, a permanência do caminho, sem olhar para trás, vivendo o bem, não praticando o mal, dizendo sim às coisas de Deus e não às coisas do mundo. Então são várias as direções, vários os ensinamentos. E eu fico muito feliz porque quando me vinha essa palavra, ainda ontem mesmo, me preparando para este sonho para a vida, me vinha sobre a nossa comunidade. E aquilo que nós vivemos como Canção Nova, Peter falou muito bem, nós não estamos alheios às suas dores, aos seus sofrimentos, às lutas que vocês travam, porque nós também travamos. Nós temos uma família, nós somos seres humanos, nós temos as nossas fragilidades. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmãos, eu tenho filhos espirituais. A gente também tem os sofrimentos. Então nós sabemos das lutas que você tem passado, porque nós passamos. Não estamos dentro de uma bolha de vidro, estamos imunes, não temos imunidade. Não, nós também passamos pelos sofrimentos do tempo presente. Mas falamos para você que é possível dar uma resposta diferente e permanecer no Senhor. Pega comigo a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, de 8 a 18. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes. Não pagueis o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porque para isto fostes chamados, para serdes herdeiros da bênção. De fato,
Quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarda a língua do mal e seus lábios de falar mentira. Afasta-se do mal e faze o bem. Busque a paz e vá ao seu encalço. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua prece. Mas a face do Senhor volta-se contra os malfeitores. Ora, quem é que vos fará mal, se vos esforçais por fazer o bem? Mais que isso, se tiverdes que sofrer por causa da justiça, felizes de vós. Não tenhas medo de suas intimidações, nem vos deixeis perturbar. Antes, declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se tal for a vontade de Deus, do que praticando o mal. De fato, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na existência humana, mas recebeu nova vida no Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando rezava nessa manhã, celebrando esse dia de Santa Rita de Cássia, lembrando na história de Santa Rita, uma mulher que viveu intensamente, primeiro, de uma pobreza muito grande, apaixonou-se por um homem de posse, era quase que impossível casar-se com ele, rezou, casou com esse homem, porém foi um casamento de lutas, de dificuldades. O seu marido foi assassinado, teve 2 filhos, o seu sogro quis cuidar dos netos para ensinar os netos a se vingarem, contra o pai. Ela, com medo de tudo isso, pegou os seus filhos e colocou no lugar de umas irmãs que cuidavam de leprosos. Os seus filhos adoeceram, morreram. Olha quanto sofrimento, mas a resposta que Santa Rita deu foi diferente, ao ponto de tornar-se essa santa das causas impossíveis. Meu irmão, minha irmã, o que trazer para nós com essa palavra, essa primeira carta de Pedro, capítulo 3. Pedro, ele incentiva a vivermos de forma que a gente possa honrar a Deus, a Trindade Santa, mesmo em meio às perseguições. A nossa resposta, o que nós vamos responder em meio às perseguições e sofrimentos. Esse trecho proclamado destaca a importância da união, da compaixão e humildade, bem como a necessidade de estarmos prontos para dar razão da esperança que há em seus corações. Ser unânimes, compassivos, amar fraternalmente uns aos outros, ser misericordioso e humilde. Não retribuir o mal com o mal, mas sim abençoar, pois para isso eu e você fomos feitos. Quem busca o bem e a paz são amados por Deus. Quem busca o bem e a paz. Eu iniciei o meu bom dia quando o Cassiano me acolheu com uma saudação de paz e bem. Como o mundo precisa, como é bom sermos aqueles que vão levar. Sim, por muitas vezes há uma paz inquieta, porque quando eu falo a paz de Jesus, não estou dizendo que eu estou 100%, mas eu estou proclamando a paz de Cristo em nossos corações. Nós precisamos trabalhar isso em nós. O que nós acabamos de ouvir quer destacar a importância de estarmos sempre preparados
para dar razão à esperança, de alegrar o nosso coração, mesmo com os sofrimentos. Diz a Sagrada Escritura, e eu insisto sempre nisso, os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória eterna. Quantas canções que nos ajudam a rezar, que fala que o momento que está presente e vivendo, não define o resto da nossa vida. Não sei como foi a tua noite, o teu dia de ontem, mas o novo aconteceu. Hoje aqui em Cachoeira Paulista, o sol demorou a sair, mas saiu. Eu acordo ali, é uma base de 4h30, 15 para as 5. Hoje o sol saiu quase 6 e pouco, mas saiu. Nunca houve noite que pudesse impedir. O nascer do sol é a esperança. Falei ontem na missa e falo agora, e eu vou falar aproveitando que aqui está o Cassiano, está a Valdênia, está o Peter. Vou insistir nisso, meus irmãos. Não é uma ordem, mas é um pedido. Como padre da comunidade Canção Nova, não esqueçam de lembrar que nós estamos num ano jubilar. Valdênia em suas pregações, Peter em suas pregações, Cassiano em suas pregações, aonde estivermos, nós temos que ser esse mensageiro deste tempo jubilar, da esperança, porque assim nós vamos combatendo o mal com o bem, com palavras que encorajam, que nos levam a Cristo. O que nós acabamos de ouvir é um grande chamado à ação para vivermos como aqueles que acreditam em meio a um mundo difícil, com atitudes que honrem a Deus e testemunhem o amor de Cristo. Pedro fala sobre os princípios gerais que devem governar os relacionamentos entre os irmãos de fé. Nós vivemos uma comunidade, mas somos uma grande comunidade. Você, eu, a sua casa é uma comunidade. A primeira comunidade é a sua casa, seu esposo, seu marido, seus filhos. E o que essa palavra trouxe para nós e traz para nós são princípios gerais de como governar os relacionamentos. O propósito dessa palavra é mostrar que o correto amor entre aqueles que acreditam, os cristãos, além de fazer parte do desejo de Deus, é pavimentar a estrada para uma vida feliz até o dia que os filhos de Deus receberão a presença da salvação eterna. Mas até chegar lá, nós temos um caminho. E olha que providência. Padre Jonas trazendo a sua frase, dizendo que a Virgem Maria luta para que não percamos no caminho. Peça mesmo nesse dia, peça mesmo neste mês mariano, a presença de Nossa Senhora. Depois de falar sobre relacionamento entre governantes e governados, propõe para os patrões empregados, maridos e esposas, Pedro oferece direção a respeito dos relacionamentos entre os irmãos. Ao falar sobre relacionamento entre o povo de Deus, Pedro oferece orientações. Porque se você prestou bem atenção, e aí se eu pegar um pouquinho antes, o capítulo 3 do início, é toda uma direção para as esposas, depois para os maridos, de como viver, de como lidar na vida. Eu quero ver na vida aqui, como trabalhar o dia a dia de um relacionamento. Nem todo mundo acorda sorrindo para a vida todo dia. Nós estamos no sorrindo para a vida, mas nós não somos sorrindo para a vida. O ser é eterno. Estamos agora, mas precisamos lutar para todo dia sorrir. Então, Pedro vai trazendo em sua carta orientações de como conduzir. Então, a primeira coisa, chama para aqueles que creem a terem a unidade de pensamento. E o que é isso? Sede unânimes. Pedro compreende que, embora pensemos diferentes, nós temos aqui em 5 pessoas na bancada. Eu duvido, como diz o ditado, que todo mundo tem o mesmo pensamento. Mas isso não vai, porque o que nos une é muito mais do que o que nos separa. Então Pedro compreende que, embora pensemos diferentes uns dos outros, em questões secundárias, como forma ou estratégia de ação, precisamos ter uniformidade quanto ao conteúdo do Evangelho e quanto à motivação de proclamar as boas novas.
Podemos pensar diferentes, mas precisamos estar unidos, ser unânimes, juntos na unidade de pensamento. Este ponto pode ser resumido pela frase: naquilo que é fundamental, unidade. No que não é essencial, liberdade. Liberdade. Em todas as coisas, o amor, que tudo supera e tudo suporta. Repito, naquilo que é fundamental, unidade. O que é fundamental em nossa vida? Eu dizia ontem na missa do clube e quero dizer hoje novamente. O que é fundamental na nossa vida, o que é essencial na nossa vida, é proclamar que Jesus é o Senhor. Quando falava do Papa Leão XIV, inclusive, quem canonizou Santa Rita de Cássia foi Leão XIII, lá em 1900. Foi Leão XIII que canonizou Santa Rita de Cássia. Quando eu falava do tempo presente que estamos vivendo, é tempo mesmo, o leão está rugindo, para mostrar que nós estamos cada vez mais firmados na rocha que é Cristo. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Em resumo, o mal não prevalecerá. É tempo de nós realmente assumirmos. Então, isso é essencial, isso é fundamental. Então, naquilo que é fundamental, a nossa unidade, proclamar que Jesus é o Senhor. No que não é essencial, liberdade. Eu sou mais tradicional, eu sou mais carismático, eu canto mais, eu prego mais, eu faço isso, eu faço aquilo. O que você faz eu não faço, o que eu faço você não faz, e o que a gente faz, a graça de Deus acontece. Liberdade para vivermos intensamente. E, de maneira especial, em todas as coisas, o amor que tudo supera e tudo suporta. E o amor é Deus. Então, unidade no pensamento. Segundo, Pedro convoca a se importar com os que sofrem. Compaixão é procurar sentir a dor do outro como se fosse a sua, movendo-se para levar o alívio. Compaixão é mais do que se entristecer pela dor do outro. É sofrer por sua dor e não tolerar a indiferença. Mundo de indiferenças, se não sou eu que estou sofrendo o problema, não é assim? O que me dói no coração muitas vezes é quando a gente hoje se depara numa televisão, e hoje, infelizmente, assistir televisão, a gente tem que selecionar muito. Quantas coisas ruins, desculpa a palavra já nessa manhã, mas quantas desgraças que a gente vai vendo, mortes, situações, adultérios, assassinatos, e aí ali a gente tem um controle na mão, e a gente ainda tem a capacidade de ver assim: não gostei dessa, muda, não quero ver isso, muda. Foi sendo tirado de nós essa compaixão, esse sofrer com. E aqui não estou falando de ter pena não, desculpa a expressão, a gente tem pena de galinha. Mas é se compadecer com o outro. Então é importante estarmos atentos aos sofrimentos dos irmãos. A indiferença é a pior coisa. O problema não é meu, eu estou nem aí. O que é que eu tenho a ver com isso? Não é assim? Não pode. Terceiro lugar, Pedro estimula a desenvolver relacionamentos confiáveis e repletos de amor. Ele compreende que o amor entre os membros do corpo de Cristo, porque Ele é a cabeça e nós somos os membros, deve ser marcado pela entrega de si, em serviço ao outro. Amamos nossos irmãos não por causa das qualidades que possuem, mas apesar de todos os defeitos. Eu não amo o Sapo porque é um grande músico e proporciona para mim uma beleza de uma melodia que me ajuda a pregar. Eu já falei isso várias vezes na Canção Nova e tenho que dizer sempre, lembrar, os músicos que acompanham o Padre Bruno são de fundamental importância para o caminhar da minha pregação. Se haver um desequilíbrio de notas, uma desarmonia, vai ter desarmonia nas palavras. A minha cabeça pira, mas quando a melodia entra, o coração bate, as palavras vêm, com certeza.
Mas eu não amo o sapo porque ele me proporciona isso. Eu preciso amá-lo, mesmo quando ele para o violão e eu fico desorientado. E aí a minha resposta tem que ser diferente. Amar sem reservas. Em quarto lugar, Pedro exorta, é uma exortação, a terem uma vida repleta de boas ações e a serem pessoas que constroem e contribuem para o bem do outro. Faze o bem sem olhar a quem? Não é assim? Ontem aconteceu uma situação muito interessante. Eu não vou dar os detalhes, porque detalhes não é para o Padre Bruno. Detalhes é para um grande cantor do Brasil. Ontem eu fui fazer uma ação para um irmão. E ali fui fazer uma ação com ele. E precisei me deslocar quase 1 hora de carro para ajudá-lo numa situação. Cheguei lá, situação frustrada. Ele não foi o que ele imaginava. E ali a gente precisou voltar. E eu fiquei imaginando. E quando a gente estava indo, eu vi um trânsito tremendo. Eu disse, se prepare para a nossa volta. Quando a gente entrou no carro para voltar, eu olhei para a quilometragem, eu vi que o trânsito já tinha diminuído, mas precisava voltar mais 1 hora. Então foi 1 hora para ir, 1 hora e pouco para ir, 1 hora e pouco para voltar. Quando estava voltando, já estava na hora do almoço, a gente tinha gasto o combustível, gasto o tempo, tudo, né? Mas eu fui ali com amor e com carinho, fazer o bem para uma pessoa que precisava da minha ajuda. Quando voltamos, eu disse, olha, vou parar para almoçar, porque já está tarde. A gente almoça e segue para Canção Nova. Parei para almoçar no restaurante da estrada ali na Dutra. De repente eu almocei e tal. Na hora que fui fazer o pagamento, e eu peguei para fazer o pagamento para ele também, ajudando a ele. Veio a gerente do restaurante, olhou para mim e falou assim, me dê a comanda de vocês. Padre Bruno, né? Aí eu disse, sou eu. Ela, ô padre, só o senhor está aqui, já é uma benção e tal. Aí pegou a comanda e deixou a gente embora e a gente ganhou o almoço. Eu disse, olha como são as coisas. Faz o bem sem olhar a quem, né? A gente faz, Deus retribui. Eu não fui esperando a retribuição. Mas quando a gente se lança, a graça de Deus acontece. Então, o que é que Pedro quer trazer, extrair para nós essa leitura? Que é uma exortação a termos essa vida repleta de boas ações. A sermos pessoas que constroem e contribuem para o bem do outro. A tradução desses princípios está na expressão misericórdia e humildade. Essas expressões nos convocam à dedicação aos irmãos na fé, ainda que não mereçam nossa ajuda ou estejam em posição de menor honra. Precisamos sempre nos lembrar que o reino de Deus, o maior, é aquele que serve. Ainda que o outro seja considerado, pela ótica humana, alguém muito menor. Precisamos estar atentos a isso. Uma quinta observância que Pedro traz em sua palavra, ele nos orienta a não revidarmos maus tratos e calúnias com ações de vingança. Não podemos pagar o mal com o mal. Se necessário, que arquem com os prejuízos em favor de um bem maior, que é a glória de Deus e o testemunho do Cristo Jesus. Pedro está simplesmente reproduzindo o que ouviu dos lábios do Senhor, que é o nosso Salvador e Mestre. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha o exemplo de hoje de Santa Rita de Cássia. Santa Rita teve o seu marido morto, mas não preferia ver a morte dos filhos do que ver os filhos vingando a morte do pai, porque ela queria o céu para os seus filhos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é fácil, é difícil. É uma luta, não é fácil, mas é possível. Pedro é claro em dizer que esse é o chamado de todo cristão. Viver uma vida pacífica que oferece graça aos inimigos, pois aqueles que creem enxergam não a justiça desse mundo, mas a salvação eterna, que será recebida como presente de graça a Deus. Como lidar então, Padre Bruno, quando o nosso bem é retribuído com o mal? Como lidar com isso? E quem é que vos fará mal,
se vos tornardes zelosos do bem. A palavra fala assim: ora, quem é que vos fará mal, se vos esforçai-vos a fazer o bem? Mais que isso, se tiverdes que sofrer por causa da justiça, felizes de vós. Meu irmão, minha irmã, temos que ser zelosos do bem, mas ainda que sofrais por amor da justiça, sois felizes. Não temais as suas ameaças, nem vos perturbeis, antes santificai a Deus, o Senhor, em vossos corações. E quem é que vos fará mal? Embora Pedro diga que aqueles que seguem a Cristo, os cristãos, devem sempre responder ao mal com o bem, ele também viveu no mundo real e sabia que as pessoas frequentemente retribuíam o bem com o mal. Não ser odiado pelo mundo, ser amado, bajulado pelo mundo é muito fácil, é uma das posições mais terríveis, porque você ali está sendo, eu quero ver na vida. Se você se tornar um seguidor do que é bom, literalmente tornar-se um seguidor é ser zeloso. Alguns judeus eram zelotes, né? Ostentando-se seu zelo pelo Senhor, por sua lei. Todos os cristãos deviam ser zelotes pelo que é bom, zelar pelo que é bom, zelar, cuidar, guardar e propagar este bem, mesmo que a gente tenha tantas coisas más que nos influenciam. A gente tem que lembrar que nós travamos a luta diária entre o bem e o mal, o joio e o trigo, mas o que nós somos? Trigo de Deus, nós não somos joio. Eu pincelei várias coisas, teria muitas outras coisas para trazer ao seu coração, mas eu quero terminar sobre esse final do versículo, quando diz assim: de fato, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, os justos pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na existência humana, mas recebeu nova vida no Espírito. Jesus, por meio do sofrimento piedoso, Jesus nos levou a Deus. Jesus sofreu uma vez pelos pecados. Não há mais sacrifício ou expiação que possa agradar a Deus além do que Jesus ofereceu na cruz. O preço já foi pago. Embora Pedro tenha usado o sofrimento de Cristo, ele deixou claro que o dele é totalmente diferente. Totalmente. Mas está nos ensinando a colocar em prática que nós não podemos esperar a justiça deste mundo, que os nossos olhos precisam estar voltados para a justiça do céu, para a justiça de Deus. Ele que é o justo. Nós somos chamados a desenvolver relacionamentos que transformam, colocando em prática a nossa vida, vivendo a paciência com pessoas difíceis, dando respostas diferentes, silenciar quando precisa. Se não tem o que falar, cala esta boquinha. Ajude quem sofre com a sua presença, com as suas ofertas, com o tempo, com afeto. Tenha cuidado com a maneira com que você usa seus lábios. A palavra tem poder. Então, proclame coisas boas. Tira toda a maledicência, toda a fofoca, fake news. Meu Deus, hoje é impressionante. Hoje você pega um telefone, você acaba com a vida de uma pessoa em 1 minuto, se quiser. Até que prove que focinho de porco não é tomada, é uma luta. Vivemos tempos difíceis, mas somos convidados a dar respostas diferentes. Vou terminar lendo mais uma vez o que está na palavra do Senhor. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se tal for a vontade de Deus, do que praticando o mal. O que eu peço nessa manhã de quarta-feira, por intercessão de Santa Rita de Cássia, a Virgem dos Impossíveis, a Santa das Rosas, o que eu peço para mim, Padre Bruno, e para você, é que a gente tenha a resiliência, o permanecer dando respostas diferentes. O mundo quer nos levar, mas nós somos convidados a nadar contra a maré, fazer a diferença. O mal é com bem que vamos pagar. O ódio é com amor que nós vamos responder. A mentira vai ser a verdade que prevalecerá. Se a gente buscar assim
Isso não quer dizer que somos perfeitos não, viu? É luta, porque o nosso homem velho sempre quer voltar à tona. A palavra de Deus também fala que nós muitas vezes fazemos o mal que não gostaríamos e deixamos de fazer o bem que nós fomos feitos. Que o Senhor nos conceda a graça nessa manhã de quinta-feira, nesse dia de adoração, a sermos zelosos na prática do bem, sem olhar a quem. É isso que eu peço ao Pai, em nome de Jesus, por intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos rezar, meus irmãos, vamos pedir essa graça, que essa palavra se cumpra em nossa vida, que nós possamos ser zelosos na palavra do Senhor. Dai-nos a graça, Jesus, oremos. Dai-nos a graça, Senhor, da fidelidade, de respondermos em meio a tantas situações com o bem, com o amor, com a verdade, Senhor. Tira do nosso coração todo o ódio, Senhor Jesus, todo o rancor. Sirili canta la, Sirili canta la, Shirili canta la, Sirili.